tem tanto conceito, tem tanta coisa, tanto coach que vocês fazem de liderança, que eu queria escutar muito de vocês que já lideraram. O que vocês entendem por liderança, assim, sabe? Porque eu acho que tem alguma coisa que vocês devem entender pra vocês e passam pro time. Não sei quem quer começar, pra jogar uma pergunta fácil pra gente começar esse bate-papo. Sempre fácil. Bom, vou dar só um headline aqui, deixar o Denis aprofundar o tema. E a minha visão é, enfim, depois de muitas experiências diferentes, times diferentes, pessoas diferentes, empresas diferentes, a conclusão que eu chego é que a conexão mais simples, a tradução mais simples de liderança no mundo corporativo, no mundo de startups, é servir. O objetivo do líder é servir um time, servir as pessoas. No final é isso. É dar clareza sobre o que tem que ser feito e remover os obstáculos. Então, é muito mais uma posição de servir a equipe do que a posição de ser um super-homem ou conquistar coisas sozinho. É servir um time, servir as pessoas para quem ele trabalha, e não o contrário. Totalmente de acordo, Marcelo. Assim, a imagem é meio clichê, mas é aquela imagem do pessoal remando e o líder de costas, né? Para mim é muito isso, de realmente você falou tudo, remover barreiras e dar clareza do caminho, né? Para mim são algumas das duas principais funções da liderança. Então, para complementar isso que você falou do líder servidor, que eu acredito muito nisso, para mim o Peter Drucker falava que liderança é a capacidade de criar seguidores, né? Ele fala mais do que liderados, gerenciados ou admiradores, seguidores. Porque ele define seguidores como alguém que vai te seguir, vai entender a importância de seguir o que você está falando, ou de seguir o caminho que você está falando, seja ele prazeroso ou doloroso. Então ele fala assim, o líder não tem que agradar ninguém. Ele tem que mostrar o que é certo, dar os feedbacks certos e inspirar as pessoas a seguir na direção certa, né? Perfeito. E, óbvio, para isso a gente estava falando que ele precisa saber ouvir, porque é o que o Marcelo acabou de falar, ele não é dono de todas as verdades. E se ele quer se portar como dono da verdade, uma pessoa que sabe tudo, a chance de dar errado é muito grande. Então, saber ouvir, né? Saber entender o contexto e guiar as pessoas, como eu falei, às vezes com muito prazer, às vezes com dor, mas sempre pensando no que é certo para a empresa e para elas também. Esse ponto do Denis é importante, tá? De saber ouvir. Porque, enfim, ele é necessário e não é muito trivial, tá? Porque, enfim, você citou aí a biografia do Denis, uma grande experiência em empresa, etc. Eu também já tenho vários anos de estrada. Cara, a gente já passou por muita coisa, né? Então, em alguns cenários, a gente já consegue ver o final da história. A gente já consegue saber que uma ideia não necessariamente vai ser bem sucedida. Mas o fato da gente saber isso não pode impedir de dar o espaço para as pessoas fazerem as propostas. Então, quando você está naquela reunião e fala aquela história da empresa que quer inovar, cara, se você quer inovar, você de fato precisa escutar e executar o que as pessoas estão propondo, estão sugerindo. Quando você está naquela conversa, está naquela reunião e alguém, eventualmente com menos experiência, novo na empresa, dá uma ideia que talvez seja esdrúxula, e aí um já dá uma olhada para o outro, já dá aquela risadinha, essa cultura de inovação já acaba ali, né? Já acaba ali, porque você está inibindo as pessoas de fazerem propostas novas, né? Então, o saber escutar, ele é mais difícil do que parece, né? Não é só escutar, é de ficar uma escuta ativa, é tomar ações sobre aquilo e dar espaço real para as pessoas fazerem as propostas, mesmo que sejam ideias que, por algum motivo, não deem certo. O que eu acho bastante curioso sobre falar sobre liderança é que existem esses conceitos de líder-servidor que eu acho lindo, maravilhoso. Mas eu acho que tem um desafio muito grande de fazer isso dia sim, dia também, assim, sabe? De você estar bem, de você conseguir seguir essa risca da liderança, assim. Como é que vocês fazem para garantir que vocês estão tendo uma escutativa e estão conseguindo ser bons líderes todos os dias, assim? Porque, vai ter dia que você tá num dia ruim, aconteceu uma coisa que não foi tão legal, tal. Como é que vocês conseguem, ao mesmo tempo, ter essa dosagem de estar bem, ter que estar bem, tem que passar energia pro time e, ao mesmo tempo, ter que, enfim, falar um não, ter um dia difícil ali, ter que falar com o time. Como é que vocês gerem esse tipo de situação, sabe? Olha lá, Denis, começa aí. Bom, já deixa difícil para mim, né? Mas vamos lá. A primeira resposta a essa pergunta é que não existe isso de ser bom todo dia, na minha visão, Léo. Eu entendi a sua pergunta, mas é impossível ser bom todo dia. É impossível. Às vezes tem os dias muito ruins, aliás, né? E eu acho que é muito importante nesses dias ruins você ser transparente, né? Você falar, errei,
Errei. Hoje foi um dia péssimo. Aquela fala que eu fiz foi muito mais forte do que eu gostaria de ter feito, porque eu estava num momento ruim. Você vê, o Marcelo abriu aqui falando, a responsabilidade técnica foi minha, eu que cheguei atrasado. E isso é característica de um grande líder, né? Assumir erros, assumir que o dia não está bom, assumir que você não sabe fazer alguma coisa, né? Agora, isso dito, ou seja, partindo do pressuposto que não são todos os dias bons, tem algumas técnicas que eu uso. Por exemplo, eu tenho 9 reportes diretos hoje no LinkedIn. Eu já tive muito mais. E eu achava o máximo, né, ter 50 pessoas reportando para mim. Hoje eu vejo que isso não é humanamente possível. Assim, você pode ter 50 pessoas reportando, mas você não consegue dar atenção individual para elas. E para mim, um dos maiores benefícios da liderança é a atenção individual que você pode dar para as pessoas. Então, a gente vai falar mais disso daqui a pouco, que é um modelinho que eu uso. Mas uma das coisas que eu faço é quando eu tenho one-on-one com as pessoas que eu lidero hoje, eu sempre deixo pelo menos meia hora de intervalo entre as reuniões com elas, porque cada uma é uma energia diferente. Cada uma vai estar num momento diferente de dia, de semana, algum problema pessoal às vezes, ou num dia de muita euforia. Então é importante que eu termine uma reunião com uma, Léo, e respire, e mentalize a próxima reunião, e entenda que eu vou estar lá com uma outra pessoa que não tem nada a ver com os eventuais problemas da anterior, ou com os meus problemas. Então eu tento estar inteiro para cada pessoa que eu vou conversar. Nem sempre dá certo, às vezes eu erro também. Mas essa é uma das técnicas que eu tento utilizar, de mentalizar o que eu vou fazer naquela conversa que eu vou ter em seguida. Super legal. Essa de ter um espaço entre uma pessoa e outra, fundamental, eu uso também, porque você tem que entrar em profundidade, né, na história da pessoa, tem que estar concentrado naquilo. Um ponto sobre essa sua pergunta, Léo, que acho que é menos comentado, mas é muito importante, é o seguinte. Sim, cara, o líder é a pessoa que todo mundo olha, é o exemplo, é quem tem que inspirar e tem que fazer o seu papel. Como que você aumenta as chances de você aparecer bem, com consistência todos os dias? Você tem que estar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente bem. Você tem que cuidar desse lado seu. Senão você vai aparecer sem energia, vai aparecer vai se apresentar de uma forma não inteira. Para o seu time e para os seus colegas também. E aí, quando a gente fala de atingir o potencial, equipes de alto desempenho, você não consegue. Então, uma coisa que qualquer pessoa, em especial um líder, deveria pensar em fazer é estabelecer uma rotina equilibrada na sua vida que permita, a gente falou um pouco sobre isso no estoicismo, mas que permita que ele, todos os dias, com consistência, esteja com alto nível de energia, esteja equilibrado emocionalmente, para poder entregar o seu melhor dentro desse modelo de servir o time. Então, é uma coisa que acontece fora do trabalho, mas tem total conexão com trabalhar bem com equipes no dia a dia do mundo corporativo. Ô, Léo, você que é um entrevistador, mas posso fazer uma pergunta? Claro, sem dúvida. Vai lá, por favor. Nesse sentido, fica cara, à vontade. eu acho que tem um ponto que é sempre importante a gente falar, e a gente estava falando aqui antes do bate-papo começar, que acho que o homem fala muito pouco disso, né, Marcelo? Assim, você falou, tem que estar física, mental e espiritualmente bem, né? E homem tem muita dificuldade de falar nisso, né? Total. Super interessante ponto. Pois é, então eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês têm feito? Porque, por exemplo, quando você falou, eu falei, fisicamente, a gente estava até falando, eu voltei a fazer academia, eu estava sentindo, desde a época da WeWork para cá, eu tô 8 quilos mais magro, tô me cuidando, eu falei, não posso, eu vou entrar nos 40, eu preciso... Então eu tô me cuidando de saúde, minha esposa ajuda muito e tal. Tá novo. Mas mentalmente também é isso que eu falo, tem alguns exercícios para fortalecer. Espiritualmente eu tô um desastre, assim, tem tempo que eu fico falando que eu preciso me engajar com algo mais espiritual, sabe? Algo mais de energia, de pensar fora desse mundo físico duro que a gente vive. Então eu queria ouvir de vocês, como homens, o que vocês estão fazendo para se cuidar? Eu tive uma virada muito grande esse ano sobre exercício físico. Na verdade, assim, foi na pandemia, para mim. Para eu ter um senso de rotina, eu percebi que eu precisava de exercício físico. Eu fiz, se eu não tiver exercício, eu vou perder meu senso de rotina e vou acabar me perdendo. Então, assim, era quase religioso eu acordar e fazer exercício. Acordar e fazer exercício. Então, assim, muita gente acabou saindo, fazer exercício em casa lá, mas eu comecei a pegar gosto por fazer exercício. E aí, hoje, passado esses 3 anos, 2 anos e pouco aí de pandemia, eu treino pelo menos 4 a 5 vezes por semana e eu escolhi um apartamento que tinha academia no prédio para não deixar de fazer academia. E sobre parte espiritual, eu sempre... Eu uso o aplicativo de meditação, já o Headspace. Eu já fui bem mais assíduo no Headspace. Mas eu ainda medito pelo menos umas 2 a 3 vezes por semana.
E tento, enfim, manter e lembrar que eu tenho que fazer esse tipo de rotina. Eu tenho um santuáriozinho em casa e uma vez por semana... Uma vez por semana eu tô forçando a barra. Uma vez por mês eu acho que eu tento frequentar algum centro espírita, algum centro budista. Eu acho que eu sou bem ecumênico da forma que eu encaro religião. Assim, apesar de eu ser judeu, ter origem judaica, eu me identifico muito com o budismo, me identifico bastante também com o espiritismo. Eu sempre tento trabalhar esse tipo de coisa. E até o Marcelo, quando era meu chefe até pouco tempo atrás, a gente conversava bastante disso. Mas, então, Sim. tanto de espiritualidade, como é que ele trabalhava, tudo. Mas eu acabei... É engraçado, porque acho que religião é uma coisa que sempre me puxou muito. Mas você precisa ter sempre alguém que puxa você, que fala, tô em algum lugar legal pra ir contigo. Então, eu tinha a Carol, o Pinguim, que o Marcelo conhece. Você conhece também, Sim, claro. a Carol, que, puxa, eu vou no centro com ela com alguma frequência, que aí a gente sai, depois bate um papo, toma um sorvete, o caramba, então é legal. E aí, no budismo, tem um amigaço meu, que até vem no podcast das vezes, trouxe até uma monja aqui, que ele é muito frequentador do budismo, e eu nesse meio tempo também, eu fiz 2 retiros espirituais, que me ajudaram bastante a me conectar espiritualmente. Mas, enfim... Eu tô me sentindo até constrangido quando sou de falar muito do programa, sou mais de perguntar, mas é legal de compartilhar super também. Pertinente, super pertinente. Bom, eu vou contar o meu modelo, Denis, mas em resumo, de uns 15 anos para cá, enfim, comecei a enxergar isso de uma forma diferente e colocar uma relevância diferente para isso, para esse equilíbrio, né? Antes eu tinha um modelo, enfim, falei até isso pro Léo também, na fase da vida que ele está hoje, o meu modelo era muito mais trabalho, mais resultado. Uhum. Até entender a duras penas, pagando quase com a vida, que esse não é um modelo sustentável. Né? E aí tem que buscar um equilíbrio. Enfim, e fui com base na tentativa e erro e criei uma rotina que para mim tem funcionado. Eu vou adaptando ela de tempos em tempos, mas em resumo é uma rotina que envolve... Enfim, eu gosto de chegar cedo, de começar a trabalhar cedo ou chegar cedo no escritório. Uhum. E aí eu comecei a inserir coisas de manhã, né? E aí se eu gosto de chegar cedo e insiro coisas para eu fazer de manhã, preciso acordar cada vez mais cedo. Uhum. Então, hoje é tipo, sei lá, consigo acordar tranquilamente... Umas 3h30, 4 horas da manhã. Hoje é umas 5h40, 5h30. E faço lá algumas atividades. Para mim é importante ter alguma atividade física todos os dias. Eu levo meu filho para a escola com alguns amigos também todos os dias. Também é parte do, sabe, dessa... Sim. É parte desse contexto e eu adoro fazer isso todo dia. Eu tenho também uma prática de 20 minutos de meditação. Faço um pouco de yoga todos os dias. Eu escrevo um diário todos os dias. Que legal. Então tem uma sequência de coisas que me coloca num estado mental que eu preciso estar. Uhum. Independente do que tenha acontecido no dia anterior, independente do que tenha acontecido naquele dia, cara, e tem dias que são difíceis, né? Tem dias que são muito difíceis. Mas depois que eu executo essa rotina toda, às vezes eu tenho menos tempo. Preciso chegar mais cedo no escritório e eu encurto um pouco isso. Mas tem uma sequência que me dá uma paz interior para zerar, encarar os desafios que eu vou encarar no dia. Não, vai lá, Dê, desculpa. Não, pode ir. Eu só ia falar que é muito legal isso. E por que a gente... Voltando para o tema da liderança, né? A gente tem que fazer mais isso nas empresas, né? Dar espaço para que as pessoas possam se falar como que estão se cuidando, o que estão fazendo. Outro dia um amigo mandou num grupo de homens, que era um grupo super machista, retrógrado, pouco tempo atrás. Impressionante como a gente está conseguindo evoluir e ainda tem muito a aprender. Mas ele mandou, o que vocês estão fazendo para cuidar da saúde mental? Tá foda para mim, sabe? Por que a gente não fala mais disso, né? E eu acho que isso é um dos grandes assuntos e uma das grandes importâncias da liderança atual, que é perceber isso nas pessoas e dar esse espaço para elas falarem de si, né? Exatamente. E acho que tem muito uma coisa de vocês dois, desde o início, serem muito vulneráveis, assim, com tudo que vocês estão vivendo, pela situação toda. Eu lembro até recente que o Marcelo passou por uma situação da família dele. Eu lembro que, ele falou, eu segui a mesma rotina do dia anterior porque eu sabia que isso ia conseguir me equilibrar de alguma maneira ali. Exato. Então, isso me impressionou muito, assim, na época que aconteceu esse trauma, porque o momento que a gente quebra a rotina é exatamente quando a gente sofre um trauma, quando a gente tá chateado, tudo. E a disciplina que ele teve com ele, pra ele ficar bem, foi um negócio que me chocou muito. Eu fiz, cara, que loucura ele ter ficado da forma que ele ficou. E aí, eu sempre falo desse bate-papo que eu tive com o Má um dia. Eu lembro que ele começou a escrever assim no papel. Ele, Léo, as pessoas tomam decisão por causa de medo. Eu percebi que eu tomo todas as minhas decisões
por causa de amor. Cara, eu demorei 20 anos pra entender isso, mas assim, se você toma uma decisão por causa de medo, é que essa decisão é errada. A decisão certa que tem que ser tomada é a decisão feita através de amor. Então, me chamou muita atenção, porque é bem nessa linha de quebrar essa masculinidade que é prejudicial cada vez mais pro homem e pro mundo corporativo como um todo. E, sinceramente, a gente não tem mais tempo para esse papo, sabe? Do tipo, sabe? Todos são heróis, super-homens. Não tem mais tempo para esse papo, cara. Ele não... Já está provado que não faz mais sentido. E você falou no começo que o líder não precisa ser o sabe-tudo, ele também não precisa ser o super-herói, igual você falou. Não precisa estar forte todo dia. Ele precisa, inclusive, a gente falou, quando a gente estava se preparando para essa conversa sobre vulnerabilidade, você mencionou aí agora, para mim, ela está na base da liderança, né? Tem um modelo que eu uso bastante, que é o do Patrick Lencioni. Ele tem um livro que eu recomendo demais para os ouvintes aqui, espectadores do seu podcast, que é os 5 desafios das equipes, né? Five Dysfunctions of a Team em inglês. Ele fala de 5... Ele tem uma pirâmide, né, de valores de 5 desafios que, se não enfrentados, é impossível construir uma equipe de alta performance. Tá? Aliás, agradecendo ao Guilherme Soares, que foi meu chefe na HSM, quem me indicou e apresentou esse livro, e ele usa isso no dia a dia, um cara que eu aprendi muito com ele. O que é a base dessa pirâmide, Léo e Marcelo? Vulnerabilidade. Na verdade, é confiança. Desculpa, ele descreve como confiança. Mas ele, ao mesmo tempo, vem falando que a confiança é construída com vulnerabilidade. A vulnerabilidade gera confiança e não o contrário. Porque tem muita gente que acha, primeiro eu construo confiança, primeiro eu me sinto bem num grupo e depois eu vou começar a abrir algumas coisas sobre mim. Sim. Ele defende que é o contrário. Igual se você, gente, desculpa. Imagina se fosse a primeira reunião de trabalho do Marcelo como nosso chefe. E ele se atrasa, por algum motivo. Ele chega, gente, desculpa, me atrasei. Saí de casa mais tarde do que eu deveria e perdi a hora. Cheguei atrasado, não vai acontecer de novo. Cara, isso pra mim... A galera já vai olhar e falar, caramba, esse cara não vai enrolar, gente. Ele vai falar o que tem que ser falado, né? Então, para mim, se você consegue criar um ambiente onde as pessoas podem ser vulneráveis, a confiança vem mais fácil do que o contrário.